Continuando, portanto, pessoal, as próximas 3 questões, a parte 2 da correção do simulado da evolucional, a gente tem essa questão 49. O Taj Mahal é um mausoléu situado na cidade indiana de Agra e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Um estudante decidiu fazer uma maquete desse monumento histórico como trabalho escolar para a construção das torres que circundam o mausoléu central, sendo que estes possuem uma altura aproximada de 40 metros, o estudante utilizou uma escala igual a 1:125. Espera um pouquinho. Essa informação do 1:125, ela quer dizer para a gente o seguinte: a cada 1 centímetro na realidade, aliás, a cada 1 centímetro no desenho, a gente tem 125 centímetros na realidade, ou seja, 1 centímetro vai representar 125 centímetros da realidade. Isto significa dizer que é uma redução de 125 vezes no tamanho original, que vai transformar 125 em um só. Então reduziu, ficou 125 vezes menor. Essa informação é bem interessante, porque faz com que todas as medidas fiquem divididas por 125, para ficar 125 vezes menor. Sendo assim, ele quer saber qual é a altura da torre na maquete. E como a gente sabe que vai ficar 125 vezes menor, e lembrando que ele pede em centímetros, atenção, primeiro nós temos que 40 metros equivalem a 400 decímetros, 4.000 centímetros. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, então é só multiplicar por 100, que nesse caso é colocar 2 zeros a mais no final do número. Sendo assim, como isso vai sofrer uma redução de 125 vezes, então a gente vai acabar dividindo por 125. Isto significa dizer que 3 vezes 125 vai dar 375, para chegar a 400 faltam 25, e aí vem o zero, e o 125 cabe 2 vezes dentro do 250 e não sobra nada. Portanto, ele vai ficar com 32 centímetros. E se você observar as alternativas, você não encontra 32. Ele está na forma de notação científica. O que é notação científica, pessoal? Aqui a gente tem que escrever um número com um algarismo significativo, vírgula, o restante do número. O que é um algarismo significativo? Aquele que tem um número, uma quantidade representável. Por exemplo, 0, alguma coisa, o zero não representa nada, tá? Não nos dá a ideia de nada. Então tem que ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, até 9, alguma coisa. Então essa notação científica tem que trazer um algarismo antes da vírgula, um algarismo significativo. Sendo assim, esse 32 ele vai acabar sendo escrito como 3,2. 3,2 eu tenho o algarismo 3 antes da vírgula, um algarismo significativo. E o restante do número lá, deixa ele da forma como ele aparecer. No caso, só tem o 2 ali aparecendo. Só que 3,2 não é o número que a gente está buscando. Portanto, para a gente garantir que a gente está escrevendo o 32, é fazer 3,2 vezes 10. Lembrando que multiplicar por 10 é adicionar um zero, ou, se o número tiver vírgula, andar com a vírgula uma casa decimal para a direita. Sendo assim, 3,2 vezes 10, ou 3,2 vezes 10 a primeira potência, essa primeira potência indicando que a vírgula vai andar uma casa, indica que a resposta certa é a letra C. Ah, Heitor, aqui está aparecendo o 3,20. É o famoso zero depois da vírgula, ele não tem valor, tá certo? Tranquilo? Então, vamos seguir adiante. Próxima questão. A próxima questão fala: uma família decide analisar as despesas com água e luz em sua residência e o valor cobrado em cada fatura foi registrado mensalmente de março a julho conforme o gráfico. Então aqui a gente está vendo, ó, água mais escuro,
Luz é um cinza mais claro, e aí a gente tem março, abril, maio, junho e julho. Legal, só para a gente identificar o gráfico, isso é importante na hora de ler uma questão. A cada mês, a soma dos valores cobrados nas faturas de água e luz é a despesa total. Então, olha, a despesa total é chamada de soma dos valores. Ele quer que você some, ele está pedindo para que você faça isso. Leia a questão, porque a instrução está nela. Qual é o mês do período analisado que apresentou a maior de todas, despesa local? Bom, vamos ver março. Março tem 60 com 160, totalizando R$220. Abril tem 80 com 120, totalizando uma despesa de R$200. Maio tem 60 com 100, totalizando 160. Por enquanto, maio está ganhando. Junho tem 20 com 180, então tem 200 em junho. E julho tem 20 com 120. Julho ganhou no final 140. Portanto, quem tem a menor despesa é o mês de julho, R$140. Super simples, é uma questão de interpretação de texto purinha, uma observação fácil, muito fácil, de um gráfico de dupla entrada. O que é um gráfico de dupla entrada? Em cada mês você tem duas informações, de água e luz. É chamado de gráfico de dupla entrada, tá? Interpretação bem tranquila, bem de boa, é aquela questão que é pra gente acertar. Ele só pediu para somar valores, super simples, né? Próxima questão. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, as peças produzidas aqui em cima e as horas trabalhadas durante o dia 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Peraí, existe então um gerente ali de produção, né? Existe um cara que está preocupado com metodologias que gerem resultados melhores e diferentes. Então, para isso, ele vai testar durante 5 dias metodologias diferentes. E ele quer verificar em que momento essa maior eficiência ocorreu. Só que a gente não sabe calcular isso, mas o problema explica. Como a gente faz para calcular a eficiência de uma metodologia? Ele explica aqui, ó. Quanto maior for a razão do número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior a eficiência. Continuei sem entender, Heitor. Veja só, quanto maior a razão. O que é razão, gente? Razão é a comparação entre duas grandezas. Comparar matematicamente significa dividir. É uma fração. Então, eu quero peças por horas. Então, eu vou dividir cada um dos casos. No dia 1, vou botar aqui D1, eu tenho 800 peças produzidas em 4 horas, o que dá 200 peças por hora. Olha só que interessante. No dia 2, eu tenho 1000 peças a cada 8 horas. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 125 peças por hora. No dia 3, são 1.100 peças em 5 horas, totalizando 220 peças por hora. Aqui o dia 3, por enquanto, está com a maior eficiência. Dia 4, 1.800 em 9 horas, totalizando 200 peças por hora. E, por fim, o dia 5, 1.400 em 10 horas. Eu já sei que isso aqui não vai ser, porque ele produziu menos que o dia anterior em mais tempo, né? Mas só para garantir, a gente tem aqui 140, né? 140 peças por hora, certo? Muito bem, feito isso, então o que a gente tem? A resposta correta é a letra C, que significa, aqui ó, 140 por hora. A letra C, que significa o D3, o dia 3, porque aqui tem 220 peças por hora. Veja que foram 3 questões
bem simples sobre gráficos de interpretação de texto de uma forma bem tranquila, bem fácil, que se você ler com atenção, você vai ter bons resultados. Fica ligado nos próximos vídeos com a continuação dessa correção. Eu aguardo vocês. Dá um like, galera. Curte aí.